As paredes brancas e estéreis da sala de parto pareciam se fechar, e o baipe incessante do monitor cardíaco era a batida de tambor para uma tragédia. Ana Luísa Guimarães, o rosto uma máscara pálida de suor e exaustão, deu um último empurrão desesperado. No canto, a amante de seu marido, Vitória Valente, observava com uma calma desconcertante, um predador à espera do abate. No momento em que o primeiro choro de um bebê preencheu o silêncio sufocante, o último suspiro de Ana Luísa escapou de seus lábios. E através da névoa da dor, um brilho de sorriso tocou os lábios perfeitos de Vitória. Era um sorriso de triunfo, um sorriso que dizia: agora é tudo meu. Mas ela não contava com o segredo que uma mulher moribunda havia deixado para trás. O ar na suíte 714 da maternidade Santa Clara, no Rio de Janeiro, era denso com o cheiro metálico de medo e antisséptico. Acomodou-se nos móveis de mogno falso e na arte abstrata de bom gosto nas paredes, comodidades projetadas para disfarçar a crua realidade primordial do nascimento como uma experiência de luxo. Mas nenhuma quantia de dinheiro poderia silenciar o ritmo frenético e errático do monitor cardíaco fetal, ou apagar a exaustão marcada no rosto de Ana Luísa Guimarães. Por 18 horas, ela travou uma batalha, não apenas para trazer uma vida ao mundo, mas para impedir que a sua própria escapasse. Júlio Guimarães estava perto da grande janela, sua figura de quase 2 metros rígida, seu terno Tom Ford, sob medida parecendo absurdamente fora de lugar. Ele olhava para o panorama da Zona Sul, mas não via nada. Seu mundo havia encolhido para as 4 paredes daquele quarto, para as respirações superficiais e irregulares de sua esposa. Ele passou a mão pelo cabelo escuro e perfeitamente penteado, o gesto não servindo para acalmar o tremor em seus dedos. Ele era um homem acostumado ao controle, um titã das finanças que podia mover mercados com um único telefonema. No entanto, ali, ele estava totalmente impotente. "Júlio, ela ainda está aqui?" A voz de Ana Luísa, um sussurro frágil, cortou seus pensamentos atormentados. Ele não precisava perguntar quem era. Ele se virou da janela, seu olhar caindo sobre a mulher sentada discretamente no canto da pequena área de espera da suíte, logo atrás da divisória de vidro. Vitória Valente. O nome tinha gosto de cinzas em sua boca. Ela era a imagem da graça preocupada, o cabelo loiro puxado para trás em um chignon elegante, seu tailleur Chanel, um estudo em riqueza discreta. Ela oferecia um pequeno sorriso simpático sempre que uma enfermeira passava apressada. Um estranho poderia confundi-la com uma irmã dedicada ou uma amiga íntima da família. Júlio sabia a verdade. Ela era um abutre circulando, esperando. "Ela não vai embora, Ana", disse Júlio, a voz baixa e rouca. Ele se moveu para a cabeceira da cama, pegando a mão úmida de sua esposa. Parecia tão frágil quanto a asa de um pássaro. "Eu pedi. O motorista dela está esperando lá embaixo. Ela insiste em estar aqui para dar apoio." Um som seco e sem alegria, mal um gemido, escapou dos lábios de Ana Luísa. "Apoio. Ela está aqui para medir as cortinas do meu caixão." Seus olhos, antes de um azul vibrante, estavam agora nublados pela dor e por uma tristeza profunda e cansada. Eles piscaram em direção à porta. "Ela pensa que venceu. Ela pensa que terá você, a empresa, a cobertura e agora o meu bebê." "Não diga isso", Júlio ordenou, a voz mais ríspida do que pretendia. "Não fale assim. Você vai ficar bem. Nós vamos ficar bem. Levaremos nossa filha para casa, para o quarto de bebê que você projetou. Nós vamos..." Sua voz falhou. As promessas soavam como mentiras, ocas e frágeis. O obstetra Dr. Miller havia sido direto 1 hora antes. Pré-eclâmpsia severa. A pressão arterial dela estava disparando.
A função hepática estava despencando. Uma cesariana de emergência era agora a única opção, um procedimento de alto risco para uma mulher em seu estado frágil. Ana Luísa havia insistido em esperar, em tentar o parto normal, uma esperança teimosa e desesperada que Júlio sabia que estava se esvaindo a cada tic-tac do relógio. O caso extraconjugal havia sido um erro colossal, um sintoma de uma arrogância profunda que Júlio só reconheceu em si mesmo quando era tarde demais. Tinha começado há 1 ano, um envolvimento sem sentido com Vitória, uma vice-presidente júnior em uma empresa rival. Ela era ambiciosa, bonita e totalmente implacável. Ela via Júlio não como um homem, mas como um prêmio, uma aquisição. Ele havia terminado meses antes, no momento em que ele e Ana Luísa descobriram que estavam finalmente, milagrosamente, grávidos após anos de falhas desoladoras. Ele havia confessado tudo a Ana Luísa, implorando por um perdão que não merecia. Ana Luísa, com a força silenciosa que sempre a definiu, o perdoou. Eles estavam reconstruindo, peça por peça. A alegria compartilhada pela filha que estava por vir era a cola que os mantinha unidos. Mas Vitória não aceitou a dispensa. Ela se tornou uma sombra, uma presença constante e indesejada. Ela aparecia em seus eventos de caridade, em seus restaurantes favoritos. Ela enviava mensagens doces sobre como esperava que Ana Luísa estivesse bem. E quando Ana Luísa havia sido internada no hospital com complicações há 2 dias, Vitória simplesmente apareceu, uma estátua de porcelana de falsa preocupação que ninguém teve coragem de remover à força. Ela estava jogando um jogo longo, e a linha de chegada, ela acreditava, estava à vista. Júlio, Ana Luísa sussurrou, seu aperto na mão dele se intensificando. A caixa, no meu closet, atrás dos sapatos. Você me promete, não importa o que aconteça, você me promete que vai abrir aquela caixa. Nada vai acontecer, ele insistiu, seu coração batendo um ritmo frenético contra as costelas. Abriremos juntos quando voltarmos para casa. Prometa-me, ela repetiu, uma nova urgência em seu tom, seus olhos fixos nos dele, implorando, comandando. Eu prometo, ele engasgou, inclinando-se para beijar a testa úmida dela. Naquele instante, o Dr. Miller varreu de volta para a sala, o rosto sombrio. Ele foi seguido por uma equipe de enfermeiras e um anestesista. O tempo de espera havia acabado. Sr. Guimarães, o médico estabeleceu seu tom, não deixando margem para discussão. Temos que levá-la agora. O sistema dela está falhando. É a melhor chance do bebê, e, francamente, a dela também. O pânico frio e agudo apoderou-se de Júlio. Ele olhou para Ana Luísa, para seus olhos aterrorizados, e balançou a cabeça em sinal de concordância. Enquanto a equipe médica começava a prepará-la, movendo-se com eficiência urgente e prática, seu olhar foi atraído mais uma vez para a divisória de vidro. Vitória estava de pé agora. As mãos estavam juntas como em oração, o rosto uma máscara perfeita de solicitude preocupada. Mas seus olhos, frios e calculistas, estavam fixos em Ana Luísa. E por um segundo fugaz e aterrorizante, enquanto as enfermeiras começavam a levar a cama de Ana Luísa em direção à sala de cirurgia, Júlio viu. A máscara escorregou. Um sorriso minúsculo, quase imperceptível, brincou nos cantos dos lábios de Vitória. Era um sorriso de vitoriosa, e gelou Júlio até os ossos. Ele sentiu uma raiva primordial surgir dentro dele, uma necessidade desesperada de proteger a mulher que amava do predador que já celebrava sua morte. Mas ele foi arrastado pela maré da emergência médica, a mão enfraquecida de sua esposa escorregando da sua enquanto a apressavam pelas portas duplas, deixando-o sozinho na tempestade silenciosa e à espera.
A sala de cirurgia era um mundo diferente. Era mais fria, mais brilhante, um universo de aço inoxidável e o zumbido baixo da maquinaria de suporte à vida. Júlio, vestido com scrubs azuis estéreis que pareciam uma fantasia frágil, ficou onde uma enfermeira o posicionara perto da cabeça de Ana Luísa. Um lençol havia sido erguido, uma barreira azul nítida o separando da realidade sombria da cirurgia. Ele só podia ver o rosto dela, pálido contra o travesseiro branco, os olhos arregalados com uma mistura de terror e determinação. "Eu te amo", ele sussurrou, a voz embargada por lágrimas não derramadas. "Eu te amo muito, Ana Luísa. Apenas aguente firme. Por mim, pela nossa filha." Ela tentou sorrir, um fraco tremor nos lábios. Diga a ela que a amei mais do que a minha própria vida." "Você mesma vai dizer a ela", ele disse, uma mentira desesperada. O anestesista falou em um monólogo calmo e tranquilizador, explicando o epidural, as sensações que ela sentiria. Júlio segurou a mão dela, ancorando-se no toque, enquanto as vozes metódicas e distantes dos cirurgiões flutuavam sobre o lençol. "Bisturi. Sucção. A pressão arterial está caindo." Cada frase era um golpe de martelo em seu coração. Ele tentou falar com ela, para mantê-la focada. Ele falou sobre o futuro deles, sobre a viagem a Fernando de Noronha, que haviam planejado, sobre ensinar a filha a andar de bicicleta no Parque Ibirapuera. Ele pintou um quadro de uma vida que parecia, a cada segundo que passava, uma fantasia escorregando por entre seus dedos. As respostas de Ana Luísa ficaram mais fracas, as pálpebras tremulando. "Fique comigo, querida", ele implorou. "Só mais um pouco." De repente, o tom na sala mudou. Uma nova urgência estalou no ar. A voz do Dr. Miller, antes calma, estava agora cortante. "Estamos perdendo-a. Pressão arterial 60/30 e caindo. Ela está em hemorragia." Mais alarmes começaram a tocar, uma cacofonia de guinchos eletrônicos que sinalizavam a catástrofe. As enfermeiras se moveram mais rápido, os rostos tensos. Júlio sentiu uma mão em seu ombro. "Senhor, talvez queira se afastar." "Não!" ele rugiu, apertando a mão de Ana Luísa. "Não vou deixá-la." Ele viu o pânico nos olhos dela agora, o medo claro e não adulterado do fim. Os lábios dela se moveram, formando seu nome. "Júlio, eu estou aqui. Estou bem aqui." Sobre o tumulto, ele ouviu outro som, um choro fino e trêmulo que cortou o caos. O bebê deles. Ela havia chegado. Uma enfermeira, o rosto radiante apesar da tensão, ergueu um pequeno embrulho agitado sobre o lençol por um momento fugaz. "É uma menina, Senhor Guimarães, uma menina linda e saudável." Lágrimas escorreram pelo rosto de Júlio, lágrimas de alegria e terror se misturando. Ele olhou do recém-nascido para sua esposa. Um lampejo de vida retornou aos olhos de Ana Luísa quando ela ouviu o choro. Ela virou a cabeça, um esforço monumental, tentando ver a filha. "Deixe-me vê-la", ela ofegou. A enfermeira, sentindo a gravidade do momento, rapidamente enrolou o bebê e a trouxe para o lado de Ana Luísa, colocando a criança minúscula e gritando no peito da mãe. Por um momento perfeito e comovente, o caos cessou. Ana Luísa olhou para a filha, a mão trêmula se erguendo para tocar o cabelo macio do bebê. Um olhar de amor puro e transcendente transformou seu rosto, apagando a dor e o medo. "Olá, pequena", ela sussurrou, a voz mal audível. "Eu sou sua mamãe." Ela olhou para Júlio, seus olhos transmitindo um universo de amor, arrependimento e instruções finais. "Proteja-a, Júlio. Dela." Ele sabia exatamente a quem ela se referia.
Então aconteceu. O monitor principal, ao lado da cama, soltou um bip longo, contínuo e dilacerante. Os olhos de Ana Luísa reviraram. A mão dela caiu do bebê. Está em VFib. Peguem o carrinho de choque. Carreguem para 200. Miller gritou. Uma enfermeira, gentilmente, mas com firmeza, levantou o bebê do peito de Ana Luísa, enquanto outra empurrava Júlio para o lado. Senhor, você precisa sair agora. A cena se transformou em um borrão de pânico controlado. Eles estavam comprimindo o peito dela, gritando jargões médicos. Ele viu as pás, viu o corpo dela tremer violentamente. Uma vez, 2 vezes. A linha reta no monitor permaneceu uma linha verde horizontal inabalável, um testemunho da finalidade. O Dr. Miller olhou para o relógio, depois para sua equipe. Ele soltou um longo suspiro de derrota. Exitus, 42 da manhã. As palavras não se registraram no início. Eram apenas sons, vibrações sem sentido no ar. Ele os viu cobrir o rosto de Ana Luísa com o lençol. Ele viu as enfermeiras desligando as máquinas que gritavam uma por uma, mergulhando a sala em um silêncio estranho e respeitoso, quebrado apenas pelos choros suaves do recém-nascido, sendo cuidado em um canto. Morta. A palavra o atingiu como um golpe físico que dobrou seus joelhos. Ana Luísa. Sua Ana Luísa. A mulher que ele amara desde a faculdade. A bússola moral de sua vida. A alma vibrante e linda que acabara de dar seu último suspiro para trazer a filha deles ao mundo. Foi-se. Um vazio profundo e sem fundo se abriu dentro dele. Ele estava à deriva em um cosmos silencioso e frio. Ele não sabia por quanto tempo ficou ali, congelado, olhando para a forma imóvel sob o lençol azul. Eventualmente, uma enfermeira o conduziu para fora da sala de cirurgia e para uma pequena área de espera privada. E ali, levantando-se de uma cadeira enquanto ele entrava, estava Vitória. O rosto dela era uma máscara de tristeza. Os olhos estavam arregalados, a mão cobrindo a boca em um gesto de choque. Ela correu em direção a ele, os braços estendidos. Júlio, meu Deus! Sinto muito, muito! Ela murmurou, a voz carregada de uma imitação perfeita de luto. Não consigo imaginar o que você está passando. Ela tentou abraçá-lo, mas ele se afastou, como se estivesse diante de um ferro quente. Ele olhou nos olhos dela, procurando por uma única lágrima genuína. Um lampejo de empatia real. Ele não encontrou nada. Tudo o que conseguia ver era o reflexo de seu próprio mundo em pedaços, e por trás dele, um brilho frio e triunfante. Ela estava com pena do inconveniente de seu luto, não da causa dele. Ela estava com pena por ter que fingir estar triste. O bebê, ele disse, a voz rouca. Ela está perfeita, disse Vitória, o tom mudando ligeiramente, tornando-se mais brilhante, mais possessivo. Eu já conversei com a enfermeira, 3 quilos e 200 gramas. Estão apenas limpando-a. Nossa garotinha é uma guerreira. Nossa! A palavra o atingiu como um tapa. Ele a encarou. A mulher que assombrara os meses finais de sua esposa. A mulher contra a qual Ana Luísa o havia advertido com seu último suspiro. Vitória estava ali, já se posicionando perfeitamente, tentando deslizar para o espaço deixado pelo corpo frio de Ana Luísa. Ela estava reivindicando a filha dele, a vida dele. E enquanto ele olhava para o rosto perfeitamente composto dela, seu sorriso sutil e autossatisfeito, mal disfarçado por uma performance de tristeza, ele sentiu os primeiros sinais de uma resolução fria e dura, solidificando-se em torno de seu coração partido. Ele havia feito uma promessa à esposa moribunda. Proteja-a, dela
E Júlio Guimarães sempre cumpria suas promessas. Os dias que se seguiram foram um borrão surreal de luto e papelada. A cobertura de Júlio na Avenida Atlântica, Copacabana, antes um lar vibrante, repleto das risadas de Ana Luísa e do cheiro das peônias que ela adorava, tornou-se uma caverna de silêncio ecoante. Cartões de pêsames se acumulavam na mesa de mármore da entrada. O telefone tocava incessantemente com ligações de amigos bem-intencionados e parentes distantes. Suas vozes, um zumbido de condolências ensaiadas que Júlio mal conseguia processar. Ele se movia por tudo isso como um fantasma, um autômato cumprindo os ritos. Ele assinou papéis para a funerária, selecionou um caixão e escreveu um elogio que parecia uma redução patética de uma vida magnífica. Seus únicos momentos de clareza, de ancoragem, vinham quando estava no quarto do bebê. Ana Luísa o havia projetado ela mesma. Era uma obra-prima de cinzas suaves e amarelos pálidos, com um mural pintado à mão de criaturas da floresta em uma das paredes. Tudo estava perfeito, esperando por uma ocupante que agora nunca conheceria a mãe. Júlio ficava ao lado do berço, olhando para a filha, a quem ele havia dado o nome de Lívia, exatamente como Ana Luísa queria. Lívia Guimarães. Ela tinha o mesmo tufo de cabelo escuro da mãe, e quando abria os olhos, o mesmo olhar azul penetrante. Nela, ele via o legado de Ana Luísa, o último pedaço precioso de sua esposa que lhe restava. Ele sentia uma onda feroz e aterrorizante de amor e proteção, tão intensa que doía fisicamente. Vitória, por sua vez, orquestrava sua tomada com eficiência arrepiante. Ela era uma presença constante e perturbadora em sua casa, tendo de alguma forma dispensado a governanta da semana para dar um descanso à pobre mulher. Ela atendia à porta, filtrava suas ligações e falava com os bufês para o velório em um sussurro baixo e autoritário. Ela usava o roupão de cachemir favorito de Ana Luísa pela cobertura, uma visão que revirava o estômago de Júlio. Ela não estava de luto, ela estava aninhando-se. Ela tratava Lívia com um afeto meloso e performático. "Ah, olhe para o nosso doce anjo", ela murmurava, estendendo a mão para o Moisés na sala de estar. "Ela tem seu queixo determinado, Júlio." Ela se referia ao bebê constantemente como "nossa garota", um confisco verbal que irritava todos os nervos de Júlio. Sua família, seus pais e irmã, voaram de São Paulo. Eles eram circunspectos perto de Vitória, suas sensibilidades polidas e paulistanas em conflito com a descarada impropriedade de sua presença. Eles viam a verdade nos olhos assombrados de Júlio, mas não sabiam como abordar o assunto. O dia do funeral era frio e cinzento, o clima um espelho perfeito da alma de Júlio. A igreja de Nossa Senhora da Glória, no Outeiro da Glória, estava lotada com a elite do Rio, banqueiros, socialites e políticos, todos ali para prestar homenagens a Ana Luísa, uma mulher universalmente amada por sua calorosa genuinidade e graça. Júlio estava na frente, segurando Lívia, que estava milagrosamente quieta, envolta em uma manta branca. Vitória estava sentada no primeiro banco ao lado dele. Ela havia se vestido com um vestido preto severo, mas primorosamente feito sob medida. Um véu delicado, incapaz de esconder a satisfação presunçosa em seus olhos. Ela colocou a mão no braço dele, um gesto de apoio para a multidão que observava. Ele queria sacudi-la, gritar para ela se afastar, mas o peso esmagador do luto público o mantinha no lugar. Após o serviço, eles voltaram para a cobertura para o velório. O apartamento encheu-se de ternos escuros e vestidos sombrios, o ar denso com o cheiro de lírios e comida de buffet.
Júlio se movia pela multidão em transe, aceitando condolências, sua filha, um escudo quente e vivo em seus braços. Ele se viu encurralado em seu escritório por seu advogado e amigo de longa data, Dr. Arthur Menezes. Arthur era um homem corpulento de seus 60 e poucos anos, com um rosto gentil e olhos aguçados e inteligentes. Ele era o advogado da família Guimarães há décadas. Júlio, sinto muito profundamente pela sua perda, disse Arthur, a voz cheia de genuína tristeza. Ana Luísa era uma joia rara. Obrigado, Arthur, Júlio conseguiu dizer. Arthur olhou nervosamente para a sala de estar, onde Vitória estava no centro das atenções, aceitando condolências como se fosse a viúva enlutada. Júlio, ele começou hesitante. Precisamos falar sobre o testamento e sobre a guarda. Ana Luísa e eu tínhamos testamentos espelhados. Júlio disse cansado. Tudo vai para mim. Se algo acontecesse a nós dois, tudo vai para Lívia em um fideicomisso administrado pela minha irmã. Sim, tenho os documentos, Arthur confirmou. Mas, Júlio, aquela mulher lá fora já está fazendo perguntas. Ela ligou para meu escritório ontem, perguntando sobre o patrimônio de Ana Luísa, sobre seu acordo pré-nupcial. Ela está se posicionando. Um pavor frio se instalou no estômago de Júlio. O que ela está tentando fazer? Está construindo uma narrativa, Arthur explicou. Que ela era sua verdadeira parceira, que Ana Luísa era apenas a esposa doente, que esta criança é tanto dela quanto sua. Aos olhos do público, e talvez de um tribunal, uma parceira de longa data que assume a criação de uma criança sem mãe. Ela pode fazer uma reivindicação, não apenas sobre seus bens, mas sobre Lívia. O pensamento de Vitória colocando suas garras bem cuidadas em sua filha, na filha de Ana Luísa, enviou um choque de pura fúria através dele. Este era o momento que Ana Luísa havia previsto. Proteja-a. Dela. Ele se desculpou e voltou para a sala de estar, os olhos examinando a multidão até encontrá-la. Vitória estava perto da lareira, conversando com um dos membros do conselho de sua empresa, um homem chamado Dr. Henderson. Ela segurava uma taça de champanhe, um pequeno sorriso triunfante no rosto, enquanto ria de algo que ele dizia. A visão dela celebrando em meio às cinzas da vida de sua esposa quebrou algo dentro dele. Ele se aproximou, os passos deliberados, a expressão sombria. A conversa cessou quando ele se aproximou. Dr. Henderson, Júlio disse, a voz plana e fria. Obrigado por ter vindo. Claro, Júlio. Qualquer coisa que você precisar, disse o homem, dando um tapinha em seu braço com simpatia. Vitória se virou para Júlio, o sorriso se alargando. Ela estendeu a mão e acariciou suavemente a bochecha de Lívia. Ela dormiu durante todo o culto, uma menininha tão boa. Nós somos tão abençoados. O nós era uma declaração de guerra. Júlio podia sentir os olhos de todos nas proximidades sobre eles. Aquele era o palco dela, sua coroação. Ela pensava que havia vencido. Ela pensava que o mundo estava agora assistindo-a assumir o lugar de Ana Luísa, a parceira amorosa pronta para ajudar o belo e trágico bilionário a criar sua filha sem mãe. É uma tragédia tão grande, Vitória continuou, a voz caindo para um sussurro conspiratório para benefício de Henderson. Mas a vida deve continuar. Estarei aqui por Júlio e por nossa pequena Lívia. É o que Ana Luísa teria desejado. Nós a criaremos juntos e garantiremos que ela não queira nada. A audácia pura de suas palavras, de sua reescrita da história em tempo real, acendeu a resolução fria no coração de Júlio em um inferno em brasa. Ele olhou para o bebê em seus braços, esta vida inocente e perfeita pela qual Ana Luísa havia morrido. Ele olhou para o rosto sorridente e predatório de Vitória.
O tempo para o luto silencioso havia acabado. Era hora de honrar sua promessa. Ele respirou fundo, deliberadamente, atraindo a atenção do grupo agora silencioso ao redor deles. Ele olhou diretamente para Vitória, seus olhos azuis transformando-se em cacos de gelo. Sua voz, quando ele falou, não era alta, mas cortou o murmúrio da sala com a clareza nítida de vidro se estilhaçando. Não há nós, Vitória, ele declarou, seu tom desprovido de qualquer emoção. E você não criará ninguém. O sorriso de Vitória vacilou. Um lampejo de confusão cruzou seu rosto. Júlio, querido, não seja assim. Você está de luto. Você não está pensando claramente. Ah, eu nunca estive mais lúcido em toda a minha vida. Ele rebateu, a voz caindo ainda mais, carregada de uma ameaça silenciosa que fez os pelos dos braços dela se arrepiarem. Você parece estar sob uma grave incompreensão. Você pensa que pode simplesmente deslizar para a vida da minha esposa. Você pensa que pode reivindicar a casa dela, a memória dela, a filha dela. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras pairar no ar. Ele olhou do rosto chocado de Vitória para a expressão perplexa de Henderson e depois para os outros convidados que agora ouviam sem disfarce. Ele precisava de testemunhas. Então, deixe-me deixar isso perfeitamente e publicamente claro, ele declarou, a voz ressoando com autoridade absoluta. Você não terá nada a ver com esta criança, porque você não tem o direito. Você não é nada para ela. Você não é nada para mim. Ele então desferiu o golpe fatal, uma verdade que ele havia guardado, uma arma secreta deixada para ele por sua esposa. Esta é minha filha. Ele segurou Lívia um pouco mais apertado, enfatizando suas próximas palavras com precisão fria e brutal. Minha e apenas minha. O silêncio que caiu sobre a sala de estar da cobertura foi absoluto e profundo. Foi como se Júlio tivesse detonado uma bomba e os convidados fossem os destroços atordoados e silenciosos. Todos os olhos estavam fixos nele, depois em Vitória, cujo rosto passou de confuso a total e incandescente fúria. A máscara da parceira solidária e enlutada não apenas escorregou. Ela havia sido estilhaçada. Do que você está falando? Ela sibilou, a voz um sussurro venenoso. Claro que ela é sua filha. Ela é nossa filha em todos os sentidos que importam agora. Não seja cruel, Júlio. Você está se descontrolando porque está com dor. Ela estava tentando recuperar o controle, pintá-lo como um marido histérico e devastado pelo luto. Mas Júlio estava implacável. Não, Vitória. Acho que você me entendeu mal. Ele disse calmamente, seu olhar varrendo a plateia extasiada. Eu não estou falando metaforicamente. Estou afirmando um fato legal e biológico. Ana Luísa, minha esposa. Ele fez uma pausa, a voz falhando por um segundo na palavra. Não era a mãe biológica de Lívia. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Sussurros irromperam como fogo. Vitória olhou para ele, a boca aberta, os lábios perfeitamente pintados formando um O silencioso de descrença. Esta era uma reviravolta que ela jamais previra. Toda a sua estratégia se baseara em uma verdade simples e universalmente compreendida. A criança era fruto de Júlio e Ana Luísa. Uma criança que agora, convenientemente para Vitória, precisava de uma mãe. Isso é mentira! Ela gaguejou, sua compostura finalmente se quebrando. Você está mentindo. Está dizendo isso para me machucar, para me afastar. Ana Luísa carregou aquele bebê. Eu a vi. Todos a viram. Sim, Júlio concordou, a voz ainda estranhamente firme. Ela carregou. Ela a amou e morreu por ela. Em todos os sentidos que realmente importam, Ana Luísa era a mãe dela. Mas você, Vitória, você opera em um mundo de tecnicalidades,
de reivindicações legais e brechas. Então vamos nos ater às tecnicalidades. O óvulo que foi fertilizado e implantado não era de Ana Luísa. Lívia não compartilha DNA com minha esposa. Portanto, qualquer reivindicação que você possa se iludir em pensar que tem como uma espécie de sucessora maternal é inexistente. Ela é minha filha biológica. Legalmente, ela é minha e só minha. Você entende agora? O sangue escoou do rosto de Vitória, deixando-a com uma tez palidez fantasmagórica. Sua mente estava acelerada, tentando processar esta nova informação e encontrar uma maneira de usá-la para salvar seu plano. Ela havia construído todo o seu futuro sobre a herança da vida de Ana Luísa. Se a criança não fosse verdadeiramente de Ana Luísa, isso mudava a narrativa, tornava sua conexão com o bebê e, portanto, com o mundo de Júlio infinitamente mais tênue. Uma doadora anônima, alguém sussurrou da multidão. Júlio ouviu e decidiu deixar a verdade sair, a verdade completa e devastadora. Era a única maneira de salgar a terra para que nada que Vitória plantasse jamais pudesse crescer. Não anônima, ele disse, os olhos fixos nos de Vitória. Nada anônima. Ele ajeitou Lívia um pouco em seus braços e pegou no bolso interno de seu paletó. Ele puxou um pedaço de papel dobrado. Era uma carta. A sala assistia, hipnotizada, enquanto ele a desdobrava. Antes de falecer, ele começou, a voz embargada de emoção pela primeira vez. Ana Luísa me fez prometer que abriria uma caixa que ela havia escondido em seu closet. Eu a abri esta manhã. Dentro estava esta carta e uma cópia de um acordo legal. Ana Luísa queria que eu tivesse, eu acho, para este exato momento. Ela conhecia você, Vitória. Ela sabia do que você era capaz. Ele olhou para Vitória. Os olhos dela estavam arregalados com um horror crescente, uma premonição nauseante do que estava por vir. Os médicos nos disseram que meus óvulos não eram mais viáveis. Você se lembra da dor? Discutimos doadoras, mas eu não suportava a ideia de uma completa estranha. Eu queria um pedaço da família, um pedaço de alguém que eu conhecesse, mesmo que remotamente, e queria dar a alguém uma chance que talvez não tivesse de outra forma. Foi meu projeto secreto, meu presente final para nós. Júlio respirou fundo, preparando-se para a revelação final e devastadora. A doadora de óvulos, Júlio, a mãe biológica de nossa Lívia, era minha prima, uma jovem de uma cidadezinha do interior do Paraná, que eu não via há anos, mas cujas dificuldades eu acompanhava. Uma garota que precisava de ajuda financeira para sair de uma situação desesperadora e ir para a faculdade. Uma garota cujo histórico médico nós checamos, cuja família eu conhecia. Foi tudo arranjado em particular, legalmente, e com a máxima discrição. Paguei por tudo. Era para ser nosso segredo, uma base de amor que ninguém jamais pudesse questionar. Ele dobrou a carta lentamente. O ar na sala estava carregado de antecipação. E você sabe quem era essa prima, Vitória? Júlio perguntou, a voz caindo para um tom mortalmente suave. Você sabe o nome da jovem desesperada do Paraná, que vendeu seu óvulo há 5 anos, muito antes de se reinventar no Rio de Janeiro? A única que assinou um contrato legalmente vinculante, renunciando a todos os direitos parentais pela soma de R$50 mil? Ele não precisava dizer o nome. Todos na sala entenderam. Toda a história de Vitória, aquela que ela havia cuidadosamente curado, a criação privilegiada, o status social, era uma mentira. Ela era a garota da cidadezinha do Paraná. Ela era a doadora anônima. Ela era a mãe biológica de Lívia. Vitória ficou congelada, exposta. O edifício cuidadosamente construído de sua vida desmoronando ao seu redor.
A criança que ela via como um mero peão, um degrau para a riqueza e status, era seu próprio sangue e carne. A mulher cuja vida ela havia procurado roubar, cuja morte ela havia celebrado em silêncio, era a prima que, em um ato final de irônica e trágica ignorância, usou a própria biologia de Vitória para construir a família que Vitória agora procurava destruir. O sorriso havia sumido. Em seu lugar, havia uma máscara de choque e horror puros e não adulterados. Ela olhou para o bebê nos braços de Júlio, não como um acessório para sua ambição, mas como um fantasma de um passado que ela tentara enterrar para sempre. A declaração de Júlio, "Esta é minha filha", agora tinha um novo e arrepiante significado. Ele não apenas reivindicou sua filha, ele acabou de expor sua inimiga da maneira mais completa e humilhante imaginável. A história, uma vez desvendada, fluiu como uma torrente, varrendo os últimos vestígios da persona cuidadosamente construída de Vitória. Não veio apenas de Júlio, mas do Dr. Arthur Menezes, o advogado que agora se adiantava, sua expressão sombria. Em sua mão havia uma pasta grossa. "O que Júlio diz é a verdade", Arthur anunciou para a sala atordoada, sua voz carregando o peso da autoridade legal. "Eu tenho aqui uma cópia do acordo de doação de óvulos assinado há 5 anos por uma Vitória Lúcia Pereira, o nome de nascença da senhora Valente. É inquebrável. Ele renuncia explicitamente e irrevogavelmente a todas as reivindicações ou contatos de direitos parentais atuais e futuros em troca da quantia acordada, que foi paga integralmente por Ana Luísa Guimarães." Vitória, ou Vitória Pereira, parecia ter sido atingida por um raio. "Não, isso não é possível", ela sussurrou, balançando a cabeça em negação. "A agência disse que era um casal anônimo em São Paulo. Eles mentiram." "Não, eles não mentiram", Júlio cortou, a voz carregada de desprezo. Ana Luísa era meticulosa. Ela criou uma camada de separação. Uma segunda entidade legal, baseada em outro estado, precisamente para garantir que você nunca soubesse quem eram os destinatários. Ela não queria você em nossas vidas naquela época, e certamente não a quer agora. Ela escolheu você não por afeto, mas por um estranho e piedoso senso de dever familiar. Ela me disse em sua carta que soubera de seus problemas, das dívidas, da vida sem saída que você estava levando. Ela queria te dar uma mão, sem que você soubesse que era ela, um ato secreto de caridade. A ironia, ele acrescentou com uma risada amarga, é que o dinheiro que ela lhe deu, o dinheiro que permitiu que você deixasse o Paraná e se reinventasse, é o que a colocou no caminho que a levou de volta à minha porta. O peso esmagador de tudo isso recaiu sobre Vitória. O dinheiro que financiara sua nova identidade, sua mudança para o Rio, seu diploma de negócios, viera da própria mulher que ela havia almejado como sua rival. Ela havia sido um caso de caridade. Ana Luísa não tinha sido um obstáculo para sua ambição. Ana Luísa, em uma cruel reviravolta do destino, tinha sido sua arquiteta inconsciente. Flashbacks indesejados e vívidos assaltaram a mente de Vitória. Uma clínica sombria em Curitiba, a papelada estéril, a sensação de desapego ao assinar a desistência de uma possibilidade biológica em troca de uma chance de vida real. Ela nunca tinha pensado 2 vezes. Era uma transação, uma simples troca de potencial adormecido por dinheiro frio e duro. Ela nunca considerou o casal anônimo, nunca imaginou um rosto para a criança. Era uma abstração. Agora, essa abstração estava olhando para ela dos braços de Júlio Guimarães. Sua filha, a filha do homem que ela queria e da prima que ela desprezava. O membro do conselho, Henderson, que estava conversando com ela tão calorosamente momentos antes,
agora a olhava com nojo aberto. Os sussurros na sala mudaram de chocados para zombeteiros. Ela não era mais uma figura trágica de apoio. Ela era um monstro. Uma mulher que havia caçado a própria família, que havia circulado o leito de morte de sua prima com um sorriso, completamente alheia ao fato de que o bebê que ela via como um prêmio era seu próprio sangue e carne abandonado. "Mas eu sou a mãe dela", ela finalmente engasgou, as palavras soando estranhas e desesperadas. Não era mais uma reivindicação estratégica, mas uma realização aterrorizada. Biologicamente, isso tem que significar alguma coisa. "Não significa nada", Arthur Menezes afirmou, com firmeza. "A lei sobre isso é inequívoca. Você renunciou aos seus direitos. Você é, aos olhos do tribunal, uma estranha legal para esta criança. Menos do que uma estranha, na verdade, dado este contrato assinado. Qualquer tentativa de buscar contato ou custódia seria sumariamente rejeitada e poderia até ser vista como assédio." Júlio olhou para Lívia, dormindo pacificamente, felizmente inconsciente da tempestade que se agitava ao seu redor. Ana Luísa havia feito isso. Com incrível previsão, ela havia construído uma fortaleza ao redor da filha, uma fortaleza construída a partir da própria ganância de Vitória. Ela havia sabido em algum nível intuitivo e profundo o que Vitória era. Ela havia visto a ambição implacável muito antes de Júlio. Ela havia visto a garota do Paraná que faria qualquer coisa para escapar de seu passado e havia criado um contrato que impediria para sempre que esse passado destruísse o futuro de sua filha. A carta de Ana Luísa explicava tudo. Ela havia tropeçado no nome de Vitória em um banco de dados de doadoras privadas enquanto fazia sua própria pesquisa. A princípio ficou chocada, mas depois se formou um plano. Uma maneira de ter um filho com uma conexão familiar, por mais remota que fosse, e de fazer uma boa ação por uma prima de quem sentia pena. Ela nunca imaginou que essa mesma prima um dia estaria dormindo com o marido dela. Quando Júlio confessou o caso, Ana Luísa ligou os pontos. O nome, a ambição, a crueldade calculada. Ela havia guardado o segredo então, não querendo detonar uma bomba em sua já frágil reconciliação. Em vez disso, ela o havia mantido em reserva, um xeque-mate póstumo final contra a mulher que ameaçava sua família. "Saia!" Júlio disse, a voz baixa, mas absoluta. Vitória o encarou, o rosto um turbilhão de emoções conflitantes. Fúria, humilhação e um estranho e nascente lampejo de algo mais, um apego possessivo e distorcido à criança que ela acabara de descobrir ser sua. "Você não pode fazer isso, Júlio", ela implorou, o tom mudando de ultraje para um apelo patético e desesperado. "Ela é minha filha. Eu mereço conhecê-la." Merecer. A risada de Júlio foi áspera e desprovida de humor. "Você não merece nada. Você merece menos que nada. Você perseguiu minha esposa doente. Você sentou no hospital, esperando que ela morresse para poder tomar o lugar dela. Você sorriu quando ela deu o último suspiro. Você se mostrou totalmente desprovida de humanidade. A única coisa que você jamais será para esta criança é um conto de advertência. Agora, saia da minha casa." Ele lhe deu as costas, uma dispensa pública final. Ele foi até sua irmã, que o olhava com uma mistura de choque e compreensão crescente, e gentilmente entregou Lívia a ela. Vitória ficou sozinha no centro da sala. Os convidados que há poucos minutos estavam lhe oferecendo suas simpatias, agora a encaravam com desprezo. Eles começaram a se afastar, retomando suas conversas em tons baixos e escandalizados, excluindo-a ostensivamente. Ela era uma pária.
Seu sonho no Rio, construído sobre uma base de mentiras e uma transação secreta, acabara de implodir publicamente. Com um grito sufocado de pura raiva e humilhação, Vitória se virou e fugiu. Ela abriu caminho pela multidão, seu tailleur Chanel agora parecendo uma fantasia para um papel que ela não podia mais desempenhar. Ela fugiu dos sussurros, da pena e dos olhares de nojo, do fantasma da prima que a havia superado de além-túmulo e do rosto da filha que ela nunca teria permissão de conhecer. A pesada porta de carvalho da cobertura se fechou atrás dela, o som ecoando o fim brutal de suas ambições. O rescaldo da queda espetacular de Vitória foi rápido e brutal. A história, muito escandalosa e dramática para ser contida nas paredes da cobertura de Copacabana, espalhou-se pela alta sociedade do Rio como um contágio. Todos que estiveram no velório tinham uma versão do conto, e cada narração parecia adicionar outra camada de vilania ao caráter de Vitória e outra camada de tragédia e nobreza a Júlio e Ana Luísa. Vitória tornou-se uma pária social da noite para o dia. Convites foram cancelados. Amigos pararam de retornar suas ligações. O conselho de sua empresa, onde sua reputação havia sido construída sobre uma implacabilidade de tubarão, convocou uma reunião de emergência. Seu caso com o CEO de um grande concorrente já era uma responsabilidade, mas a humilhação pública e a pura depravação moral de sua história, caçar a própria prima moribunda, era insustentável. Foi-lhe dada uma escolha: renunciar imediatamente com uma indenização mínima e um acordo de não divulgação rigorosamente redigido, ou ser demitida por grave turpitude moral e enfrentar um escândalo público que garantiria que ela nunca mais trabalhasse em finanças. Ela aceitou a renúncia, mas sua humilhação estava longe de terminar. Despojada de sua carreira e de sua posição social, ela se consumiu por uma obsessão tóxica pela criança, que agora via como sua propriedade roubada. O desespero que Ana Luísa havia lamentado uma vez havia se transformado em uma fixação perigosa e descontrolada. Ela começou uma campanha de assédio. Começou com dezenas de ligações por dia para a linha privada de Júlio, oscilando descontroladamente entre súplicas chorosas para ver seu bebê e ameaças venenosas. Quando ele bloqueou o número dela, ela enviou e-mails desconexos e confusos. Então vieram os pacotes, presentes caros e inapropriados para Lívia, enviados para a cobertura, todos os quais Júlio devolveu sem abrir. Uma tarde, a nova babá de Júlio, uma gentil senhora de meia-idade chamada Maria, levou Lívia para passear no Jardim de Alá. Ela notou uma mulher de óculos de sol, grandes e um cachecol, observando-as à distância. A mulher a seguiu por 3 quarteirões. Maria, nervosa, apressou-se de volta para o prédio. Ao entrar correndo, a mulher puxou o cachecol e gritou: "Essa é minha bebê! Você é uma sequestradora!" Era Vitória. O porteiro teve que contê-la fisicamente. Essa foi a gota d'água. Júlio, com Arthur Menezes ao seu lado, foi ao tribunal. Armado com o contrato de doação assinado, uma montanha de evidências de assédio e declarações juramentadas do porteiro e da babá, eles obtiveram uma ordem de restrição permanente. Vitória foi legalmente impedida de se aproximar a menos de 150 metros de Júlio, Lívia, da casa deles ou das futuras escolas de Lívia. Ela era legalmente um fantasma, proibida de assombrar a família que ela havia tentado possuir. A batalha legal a expôs ainda mais. Seu nome verdadeiro, suas origens humildes, as mentiras que ela havia contado em seu currículo, tudo veio à tona. As colunas de fofocas do Rio tiveram um dia de festa. Ela não era mais Vitória Valente,
a estrela em ascensão de Wall Street. Ela era Vicky Pereira, a garota que vendeu o bebê e tentou roubar a vida da prima morta. Sua queda em desgraça foi completa e absoluta. Derrotada e ostracizada, ela finalmente desapareceu, com rumores de que havia se mudado de volta para o sul do país. Uma mulher desgraçada, com nada além do sabor amargo de cinzas na boca. Para Júlio, os meses seguintes ao confronto foram um período silencioso e doloroso de reconstrução. Ele se dedicou à paternidade com uma devoção singular e feroz. Ele aprendeu a trocar fraldas, a esquentar mamadeiras, a distinguir entre um choro de fome e um choro de cansaço. Ele passava horas apenas segurando Lívia, embalando-a para dormir, cantando as mesmas canções de ninar, desafinadas que Ana Luísa havia planejado cantar. A cobertura, antes um símbolo de sua vida compartilhada com Ana Luísa, era agora simplesmente a casa de Lívia. Ele deixou o quarto de bebê intocado, um santuário perfeito exatamente como Ana Luísa o havia projetado. Mas ele começou a fazer mudanças em outros lugares. Ele vendeu os móveis frios e modernos que haviam comprado juntos em um momento de capricho da moda e os substituiu por peças mais quentes e confortáveis. Ele preencheu os cômodos silenciosos com música, sonatas clássicas que Ana Luísa amava. Ele encontrou a caixa no closet de Ana Luísa, aquela que havia guardado a carta fatídica. Dentro, sob os documentos legais, ele encontrou mais. Havia diários que ela havia mantido durante a gravidez. Página após página estava cheia de sua escrita elegante detalhando suas esperanças e sonhos para a filha. Ela escreveu sobre o tipo de mulher que esperava que Lívia se tornasse: forte, compassiva e honesta. Ela escreveu cartas para Lívia ler em seus futuros aniversários, em sua formatura, no dia de seu casamento. Lê-los era uma agonia, mas também era uma espécie de salvação. Ana Luísa se foi, mas sua voz, seu amor, seu espírito ainda estavam lá, entrelaçados no tecido de suas vidas. Ela havia lhe deixado um mapa, não apenas para derrotar Vitória, mas para criar a filha deles. Uma noite, enquanto estava sentado em uma cadeira de balanço no quarto de bebê, com Lívia adormecida em seu peito, ele leu uma passagem do diário de Ana Luísa, datada de apenas um mês antes de morrer. "Eu tenho um medo secreto", ela escreveu. "É egoísta. Tenho medo de que este bebê ame Júlio mais. Ele é o sangue dela, afinal. Eu sou apenas o recipiente, a incubadora. Mas então ela chuta, ou eu a sinto soluçar, e eu sei que é bobagem. O amor não é sobre DNA. É sobre presença. É sobre aparecer dia após dia. É sobre a mão que te alimenta, os braços que te seguram, a voz que te acalma no escuro. Eu serei a mãe dela, porque vou amá-la com cada célula do meu ser. E eu sei, meu querido Júlio, que você também o fará." Lágrimas escorreram pelo rosto de Júlio. Ana Luísa havia entendido a verdade de tudo isso muito antes dele. Maternidade, paternidade, família. Não era sobre biologia, era sobre amor. Vitória, com seu DNA compartilhado, era a verdadeira estranha. Ana Luísa, sem nenhum, era e seria para sempre a mãe de Lívia. Ele havia cumprido a primeira parte de sua promessa. Ele havia protegido a filha deles. Agora, ele passaria o resto de sua vida cumprindo a segunda parte: amá-la o suficiente por ambos. 5 anos se passaram. Júlio Guimarães havia mudado. O implacável titã das finanças ainda estava lá, mas estava temperado por algo novo. Ele deixava o escritório às 5 horas em ponto todos os dias. Ele trocou aquisições hostis por reuniões de pais e mestres e galas corporativas por passeios no Jardim Zoológico do Rio. Seu mundo,
antes definido por preços de ações e cotas de mercado, era agora definido pelo pequeno e perfeito universo que ele compartilhava com a filha. Lívia Guimarães era uma menina de 5 anos brilhante e vivaz. Ela tinha o queixo determinado do pai, mas tinha os olhos de Ana Luísa e, mais importante, o espírito de Ana Luísa. Ela era gentil e curiosa, com uma risada que podia iluminar um cômodo. Ela conhecia a mãe através de histórias. Júlio falava sobre Ana Luísa todos os dias. Ele lhe mostrava fotos, lia as cartas que Ana Luísa havia escrito e lhe contava como a mãe havia projetado seu quarto, escolhido seu nome e a amado mais do que tudo no mundo. Para Lívia, a mãe não era uma ausência triste, mas uma presença calorosa, constante e guia, um anjo da guarda que a observava. Ele nunca lhe contou a verdade sobre Vitória. Não havia necessidade. No mundo de Lívia, a mãe era Ana Luísa, a mulher bonita nas fotografias, com o sorriso gentil. O conceito de uma doadora de óvulos era uma verdade complexa e adulta que ela não precisava carregar. Algum dia, talvez, quando fosse muito mais velha, ele explicaria. Mas, por enquanto, ele protegeria sua inocência com a mesma ferocidade com que a havia protegido da própria Vitória. De Vitória, eles não ouviram quase nada. Rumores ocasionalmente surgiam. Ela estava no sul, trabalhando com imóveis sob seu nome antigo. Ela havia se casado e se divorciado. Ela era, por todas as contas, um fantasma de seu antigo eu, uma mulher assombrada pela vida que quase roubara e pela criança que havia, sem saber, criado e abandonado. Ela era uma nota de rodapé em sua história, uma vilã que havia sido vencida. Em uma tarde ensolarada de sábado em outubro, Júlio levou Lívia ao Parque Lage. Tinha sido um dos lugares favoritos de Ana Luísa. Enquanto Lívia corria à frente no caminho, perseguindo uma borboleta pelos jardins, Júlio a observava, com uma familiar pontada de amor e perda em seu peito. O cabelo escuro voava atrás dela e sua risada ecoava no ar claro de outono. Ela era a mistura perfeita de ambos, um testemunho vivo de um amor que se provou mais forte do que o engano, mais forte até do que a morte. Ela correu de volta para ele, o rosto corado de empolgação, e segurou uma folha de plátano caída, um respingo brilhante de vermelho e laranja. "Olha, papai, é linda!" ela exclamou. "É sim", ele disse, sorrindo, pegando a folha da mãozinha dela. "Assim como você." Ele se ajoelhou e a puxou para um abraço, inalando o cheiro do sol e da infância. Ele pensou nas palavras finais de Ana Luísa, seu apelo desesperado. "Proteja-a." Ele cumpriu. Ele a protegeu da mulher que buscava possuí-la e construiu uma vida para ela sobre uma base de verdade e amor inabalável. Ele olhou para o céu, um azul brilhante e sem nuvens. Ele sentiu a presença de Ana Luísa ali, no calor do sol, na beleza do jardim, no amor feroz e incondicional que sentia pela filha. A dor de sua perda sempre seria uma parte dele, mas não o definia mais. O que o definia agora era a menininha segurando sua mão, o legado que sua esposa havia dado à própria vida para criar. Vitória havia pensado que a criança era a chave para um reino de riqueza e status. Ela estava errada. A criança não era um prêmio a ser conquistado. Ela era uma promessa a ser mantida. E enquanto Júlio Guimarães estava ali, de mãos dadas com a filha, no meio de um jardim que sua esposa amava, ele sabia com absoluta certeza que era uma promessa que ele honraria pelo resto de seus dias. A batalha havia terminado. Os fantasmas estavam em repouso
e tudo o que restava era o poder silencioso, duradouro e triunfante do amor de um pai. Esta história é um poderoso testemunho de que o verdadeiro valor de uma vida e de uma família não reside no DNA, mas na profundidade do amor e da honra. O segredo de Ana Luísa foi mais do que um ato de caridade. Foi uma profecia e um último ato de proteção, usando a ganância da inimiga contra ela mesma. A lição de Júlio é eterna. O amor de um pai e a memória de uma mãe são a fundação mais forte contra qualquer traição. Se esta épica revelação na alta sociedade e a jornada de luto e devoção de Júlio tocaram você, por favor, clique em gostei e compartilhe esta história com um amigo. Que outras formas de amor e família você acha que são mais fortes do que a biologia? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E claro, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais nenhuma saga de mistério e emoção.